Boa noite, estamos começando o programa Argumentando, que hoje conversa com o Fábio Renato. Ele, entre outras coisas, é diretor da Você Telecom. Comigo na conversa, Josiel Columbre, e naturalmente você que vai ficar conosco acompanhando uma situação, porque você vai ver que é diferente a entrevista, apesar de ser um empresário principalmente inovador, mostrando que o empreendedorismo é forte, mesmo em ambientes inóspitos, mas ele vai falar com tudo isso conosco. A gente volta já. Muito bem, estamos de volta agora sim para a conversa com o Fábio Renato. Um prazer muito grande tê-lo aqui. Você é um filho de um amigo da gente, né? O Aragão. Inclusive, eu quero que você leve logo no começo, né? Um abraço para o Aragão, um dos pioneiros daqui desta terra e que deixa um filho aí, exemplo, e vai discutir conosco aqui. Um prazer muito grande tê-lo aqui. Eu que agradeço, Rodolfo. Na verdade, agradeço, José, também pela oportunidade. E como você falou, meu pai realmente é um exemplo, meus pais na verdade, né? Eu sou o que eu sou hoje graças a eles. Isso. Pois é, rapaz, eu vi teu começo, a tua vida quando você chegou aqui, aquela animação do Aragão, aquela desconfiança também, né? Porque empreender é muito difícil, mas você conseguiu vencer com a você. Exatamente. Não é fácil, né? Empreender, principalmente nesse setor de tecnologia da informação e comunicação, realmente não é fácil. Principalmente num estado como o nosso, que é sempre longe de tudo. É longe dos grandes centros, tudo é muito mais difícil. Mas nós tivemos muitas pessoas que acreditaram e continuam acreditando, tanto os nossos colaboradores quanto os nossos clientes. Tudo isso é um esforço de um trabalho coletivo. Pois é, agora como é que foi para proliferar uma instituição como essa aí, uma empresa moderna, inovadora, que aproveitava aquilo que estava chegando de mais moderno no país, que era a utilização da internet, primeiro trazendo a internet num ambiente político como está o Brasil. Como foi, quem levou para esse ambiente político, esse país, para quem quer empreender? Na verdade, todos os setores são muito difíceis no Brasil, né? Nós vivemos um problema realmente crônico, né, de política. E até falando um pouco de política, normalmente todos nós acabamos sempre achando que a culpa é dos políticos. Todo mundo diz, política parece que não faz parte do nosso problema, mas eu tenho, é uma visão minha, quando a gente conversa muito sobre política, eu já converso muito com o José sobre política, e a política é um problema, na verdade, o grande culpado do nosso país estar assim, em função da política, o culpado sou eu, é você, é o Josiel, na verdade cada brasileiro, que acaba deixando de mão um setor, algo tão importante para o indivíduo, que é a política, como são todos os outros setores. Se você observar, nós somos indivíduos dentro de uma coletividade. E nessa coletividade, cada atividade que nós desempenhamos, nós nos envolvemos com ela, né? Aí eu vou dar alguns exemplos. Na minha atividade familiar, eu me envolvo na minha atividade familiar, né? Eu tenho um filho de 3 anos, acabou de nascer um outro bebê, meu filho está com 1 mês e 1 dia hoje, então, seja indo lá no cartório para registrar, vendo o plano de saúde, com meu filho a questão da escola dele, com a minha esposa, enfim, nós nos envolvemos na nossa atividade familiar diretamente, todo dia, a cada momento, né? Também nos envolvemos em outra atividade, na nossa atividade profissional. Aqui nós estamos falando, por exemplo, da Você Telecom, nós nos envolvemos na atividade profissional, seja como empresários, seja como funcionários, colaboradores da empresa, nós precisamos nos envolver no dia a dia. Passamos o dia inteiro trabalhando, procurando alternativas para que nós possamos passar pelos problemas que não são fáceis, né? São problemas, na verdade, de toda a ordem, mas nós nos envolvemos com aquilo. Seja na nossa atividade, nas nossas religiões, cada um tem uma atividade na sua religião e as pessoas se envolvem também naquilo no dia a dia. Seja num clube também, você se envolve no clube. Agora a política nós deixamos de mão. Fábio, eu costumo dizer que quando
os bons cidadãos se omitem a participar ativamente da política, ele acaba permitindo, deixando uma janela e um terreno muito fértil para que os maus cidadãos proliferem nesse segmento tão importante para nós que é a política. Porque você falou agora de política familiar, política religiosa, política econômica, que é referente ao nosso trabalho, mas tudo tem política. A política é o quê? É falar, é conversar, é dialogar, é trocar opinião, é construir posicionamentos, é agregar opiniões para fazer com que o maior quantidade de pessoas possível acompanhe aquela diretriz que você está traçando. Mas por que houve essa marginalização da política? Uma coisa tão importante no dia a dia. Por que no Brasil tudo que se trata de política é mau elemento, é banditismo, não deve ser tratado? Por quê? José, é porque nós não participamos. E quando eu digo nós, somos todos nós. É a população como um todo. A pessoa acha que deve participar da política só no dia do voto. É no dia da eleição que ela acha que eu vou participar do processo político votando. Mas não funciona assim. Porque, na verdade, o processo do voto é a finalização da escolha de alguém que vai nos representar. Na verdade, o processo político ele é construído, ele tem que ser construído, e ele tem que ser construído desde o partido político. Então, as pessoas, já que elas participam das suas famílias, no dia a dia das famílias, elas participam no seu trabalho, no trabalho mesmo como um todo, elas participam lá no clube, na religião, mas ninguém participa de um partido político. As pessoas precisam participar do partido político. Você é filiado ao partido político? Eu sou filiado ao PSDB, né, o Partido da Social Democracia Brasileira, porque, assim como, por exemplo, eu sempre me via criticando a política o tempo inteiro. Criticando ou então discutindo, como a gente sempre discute política, de modo saudável, com um ou com outro, tratando, na verdade, dos temas políticos, mas isso não leva a gente a lugar nenhum. Se a gente ficar simplesmente só discutindo na hora que está passando os jornais das emissoras de televisão que estão falando dos problemas, e a gente reclama daqueles problemas todo dia, ou então a gente discute nas nossas rodadas familiares, e se a gente não fizer absolutamente nada, nós não vamos mudar isso. Nós só conseguiremos mudar isso se nós participarmos da política. E quando eu falo participar da política, é do partido político. Pois é, da política partidária. Exatamente. Política partidária. Se filiar a algum partido, ou seja, se eu tenho afinidade com o PSDB, eu me filio no PSDB, mas se eu tenho afinidade lá com o PSOL, com o PSTU, mas fazendo com o sempre Democratas... a boa política, né, Fábio? O que eu vejo, José... Nós José... temos que dizer para quem está ali em casa que a política ela não é um mal necessário. Ela é um bem fundamental. Porque é a partir dela que se norteia o que nós podemos ou não podemos fazer no nosso dia a dia, para onde vai o resultado dos nossos impostos, fruto do nosso trabalho. Mas eu queria te perguntar, Fábio, você como empresário e também como ente político, a gente vê muito isso acontecendo na nossa sociedade, no Brasil todo. Um cidadão pede um benefício pessoal a um político e imediatamente, se for questionado na próxima esquina, se ligar uma câmera para ele diz que todo político é corrupto. O que você acha disso? Isso é uma incongruência do nosso sistema. Porque é o seguinte, eu vou te dar um exemplo prático da minha empresa. Imagina que eu vou recrutar um trabalhador na minha empresa hoje e abro vaga e as pessoas mandam os currículos. No momento que eu abro vaga e as pessoas mandam os currículos e chega lá um cidadão comigo e diz o seguinte: olha, eu vou trabalhar no teu setor financeiro, mas toma R$1.000 aqui, ou então toma uma casa, ou então toma isso ou aquilo, que eu vou trabalhar no teu setor e eu quero a vaga. Esse cara ele não vai trabalhar na empresa para desenvolver a minha empresa. Ele vai trabalhar por ele está comprando a vaga dele. Mas só que o problema é porque nós participamos da política também só no momento do voto. Porque o problema é outro. Eu vou te dar um outro exemplo também, José, o que é interessante. Exemplo, Fábio, tu me aguarda só um rápido intervalo. A gente volta já. Você dá esse exemplo, né? Guarda esse exemplo que tu ia dar aí. A gente volta já para falar com o nosso telespectador. Muito bem, estamos de volta conversando aqui com o Fábio Renato. E Fábio, você falava que ia dar um exemplo prático, não é, para que o telespectador entenda a necessidade dele participar também, pelo que eu estou percebendo,
advoga isso, de participar do partido político. Exatamente, exatamente. O outro exemplo, eu vou fazer novamente uma comparação, porque o partido político nada mais é do que uma associação. Antes de ser um partido político, ele é uma associação que tem os associados, né, que por um objetivo comum, né, seja ele representar a classe trabalhadora ou a classe empresarial, que todas essas classes fazem parte do desenvolvimento de uma nação. Uma nação, ela não cresce se você não tiver trabalhadores, se você não tiver empresas, se você não tiver os setores que regulamentam, na verdade, toda atividade, seja ela econômica, seja ela trabalhista, enfim. Todas as atividades, elas precisam ser regulamentadas. Então, quando nós estamos, na verdade, na criação de um partido político, antes dele ser um partido, ele é uma associação. Eu vou dar um exemplo. Nós podemos criar, por exemplo, a Associação dos Cabeleireiros do Amapá. E essa associação, se ela tiver associação em outros estados da federação, e se ela conseguir um determinado número de assinaturas e submeter ao TSE, ela vira um partido político. Ela vai defender os interesses de uma classe, assim como pode defender os interesses de um grupo econômico, né? Porque, como eu falei agora há pouco, um país ele só cresce se tiver todas essas classes envolvidas, na verdade. Na tua análise, Renato, o sistema político brasileiro que passa agora veio uma ambição muito grande de uma reforma profunda. A reforma foi mexendo e ficou quase sem nenhuma grande alteração, a não ser a alteração do mandato, até agora que está prevalecendo, de mandato único para os mandatários executivos. Acabar a reeleição para o executivo. Então, o que é que acontece? Porque, apesar de todas essas reclamações, essa necessidade de inserir o eleitor dentro dos partidos políticos, e a gente não mexe com esses partidos políticos para poder, num sistema, ele ser atraente para o eleitor? Porque o partido político não vai mudar. O partido político é só uma associação. Para mudar, o eleitor, é o cidadão que precisa mudar. Isso é um processo. Eu sei que isso é um processo que vai levar 50 anos para mudar. Isso não vai mudar de uma hora para outra. Mas é um processo, aí fazendo o comparativo que eu ia fazer, um clube, né, que tem lá um time de futebol, e nesse clube as pessoas, os associados, escolhem uma direção naquele clube, e aquela direção vai escolher um técnico para treinar o time, né, uma associação. Então, aquele técnico, normalmente ele é escolhido por quê? Porque os associados, as pessoas que são associadas àquele clube, participam da vida daquele clube, né? Então, elas estão no dia a dia, elas cobram, elas sabem quem são os diretores, elas estão ali no dia a dia. E aí, aquele técnico, ele vai treinar o clube, os jogadores do clube dela. Logicamente que se aquele técnico ali, o técnico é o político, o candidato, aquele cara que se candidata. Então, ele é uma pessoa que ele tem que ser escolhida por essas pessoas do partido. Só que as pessoas do partido... Como é que pode? Acontece que os políticos dos grandes partidos aqui, local, na verdade, eles não querem ser escolhidos, eles querem se impor. Não é? São donos de partido, eles são dirigentes partidários. Mas é exatamente o que eu estou falando. É exatamente isso que eu estou dizendo. Por quê? Porque enquanto a população não participar do processo do partido político, ou seja, tem reunião no partido tal, no partido lá, no partido que eu escolhi, PSDB. Então, são quantos filiados? São 500 filiados. Os 500 estão lá. Não existe o cara, eu sou o candidato, ele só é candidato. Voltamos ao início da entrevista, quando ele disse que quando o bom cidadão se omite a participar da vida política partidária, ele está deixando o terreno fértil para o mau cidadão. Aí tem os donos do partido, como o Rodolfo acabou de falar. Aí como ele é dono do partido... Foi muito pertinente a colocação. Como ele é dono do partido, ele não tem ninguém ali, porque um partido é uma associação. Quem determina qualquer mudança num partido ou numa associação é a Assembleia. A Assembleia são os associados. Se a Assembleia determinar que vai mudar um estatuto... Convenção, né? Uma convenção. No partido muda o nome, exatamente. Mas aquela Assembleia ou a convenção, se mudar alguma coisa, mudou a estrutura do partido. Mas como nós vamos chegar nesse momento da política, se o eleitor que pede um benefício pessoal para um candidato durante a campanha, ele vira a esquina e diz ali que todo político é corrupto, ele não se sente também parte da corrupção. Ele é omisso. Como nós vamos chegar nesse estágio, se nós não conseguimos superar o primeiro estágio ainda, que é do cidadão que não participa, pede um benefício pessoal e ainda diz que o corrupto é quem deu o bem para ele. Como nós vamos chegar nisso? Qual é a tua visão? Exatamente. Disso? É como eu estou te dizendo. Estava na escola, começaria na escola isso, discutir política na escola. Sabe o que eu acho? Isso deve começar em casa. Em casa. É o pai que deve começar a falar com o filho, porque na verdade hoje, quem é a mãe que diz que quer que o filho quando cresça seja político? Não, pelo amor de Deus, meu filho crescer vai ser ladrão.
Por quê? Porque todo mundo se omite, desde casa. Então, eu sou contra. Muitas das vezes a gente acha que a escola é quem vai resolver o problema do cidadão. Eu sou contra. Para mim é a família. A família é a célula máter de uma sociedade. Então é lá que o pai... Para ti, por exemplo, hoje em dia essa teoria da família está alterada completamente. Quer dizer, é uma... No conceito geral, a gente luta para que a família seja isso que a gente imagina que a gente quer que seja. Mas ela está com um conceito completamente alterado. Eu não digo que ela está com um conceito alterado. Na minha visão, nós temos forças na sociedade que são forças legítimas também, que buscam pelo menos algumas mudanças. Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, de família, né? Com relação lá a um casal, né, um grupo do mesmo sexo, lá, ou 2 homens ou 2 mulheres, né, que vivem uma vida em comum, mas não tem direito à herança, não tem direito a um plano de saúde. Então, essa luta começou muito por aí, né? Mas lógico, começam a deturpar, mas é também legítimo. Mas aí nós vivemos numa democracia, e a democracia parte justamente dos princípios de regulamentar isso. Mas eu não estou falando na questão da família, com relação a relação entre héteros ou entre homos. Sim. Não é? Eu estou falando da família com relação à nova direção. Nós temos 34% da família brasileira dirigida hoje apenas por um cabeça de casal, homem ou mulher. A maioria já não é a família tradicional, onde tem o homem e a mulher, onde se complementavam. Ele poderia ter ali aquelas incumbências de tomar conta do filho. Não tem mais. Não tem famílias que não tem. Mas você diz em função da separação? Não, em função nem separação. Às vezes a pessoa não quer mesmo casar, não quer se juntar. O filho tem só o filho, o marido tem só o filho, a mãe tem só a filha. As produções independentes. Mas não deixa de ter pai e mãe. Ainda que não vivam no mesmo teto, continua tendo pai e mãe. Então o pai, ainda que não esteja na mesma casa, ele é tão responsável pelo desenvolvimento daquela criança quanto a mãe. Então a responsabilidade é aí que vai. O nosso problema é que parece que ao longo do tempo as pessoas estão achando que a responsabilidade da criação dos filhos é do Estado, quando não é. É do pai e da mãe. Né? Tanto para educar, quanto para tratar essa questão do civismo. E o filho que não só tem o pai ou só tem a mãe, mas se responde na volta, porque nós vamos para um rápido intervalo e a gente já volta. Perfeito. Muito bem, estamos de volta conversando aqui com o Dr. Fábio Renato, que é da você, mas falando aqui sobre política. Eu acho um ponto interessante, não é? Porque a gente precisa partir. Você percebe que agora aqui a gente ficou, é a família responsável, é a escola responsável, é o partido político responsável, é a conjuntura toda de tudo isso misturado responsável. A gente tem que encontrar um rumo. São inquietações que quem está em casa nos vendo agora está fazendo nesse momento. E aquele pai ali que só aquela mãe que tem 3, 4 filhos, 5 filhos, só ele lá, não tem pai e mãe para dividir. Trabalha, deixa o filho sozinho ainda. E agora? Nós vivemos num estado que ele não consegue amparar como deveria amparar essas famílias. Por quê? Eu digo amparar, porque não tem as creches que deveriam ter, né, para a mãe poder trabalhar e não deixar a criança na rua quando é muito pequeno, não tem as escolas, talvez em turno integral, para poder tirar essas crianças da rua, para que elas possam conhecer da ciência e não estar na rua. Porque, eu volto a dizer, a obrigação da educação moral, né, da educação cívica, é dos pais, nem que seja à noite, em casa, a cobrança, porque em algum momento do dia há esse convívio familiar. Porque outra questão é a gente, né, doutor? É o seguinte, a gente teve uma família organizada, não é? Pai, mãe, tivemos a chance de ser educados, né? Tivemos escola, o pai pagou a escola para nós. Nós vimos aqui, nós chegamos com o nosso filho, pagamos, mas aquele que não tem essa chance, como é que ele vai para um partido político? Exatamente, mas o problema disso tudo é a política. Aí quando eu digo que o problema disso tudo é a política, é porque é o seguinte, essa sociedade mais esclarecida, que hoje tem condições de pelo menos
dá um pouco do tempo, assim como dá o tempo para a família, para o trabalho, para o clube, para a religião, ela deixa de dar o tempo dela para a política, porque senão não vai mudar. E Fábio, de quem é a culpa bem direto, de quem é a culpa do Brasil viver esse caos político que se encontra atualmente? É nossa, é minha, é sua, é de cada cidadão que se omite do processo político. Porque não adianta nós cobrarmos os políticos se nós não participarmos da política. Nós devemos participar da política, volto a repetir, no partido político, para que ele deixe de ser algo que tem um dono. Quando ele tem um dono, é como aquele técnico do time de futebol que ele mesmo escolheu a direção do clube, ele define o que ele quer e ele treina o time como ele quer. Muitas das vezes não é nem para ganhar, às vezes é para fazer um outro acordo. Então, quando o técnico decide mandar no partido, o negócio está errado. Quem deve mandar na associação, aliás, são os associados. Só que se você não tiver representatividade na associação, quem vai mandar é o técnico. Pois é, mas ele fez uma associação, que você agora deu o exemplo dos cabeleireiros. Fizeram uma associação, fizeram um partido, tem representatividade. Os trabalhadores fizeram a mesma coisa, fizeram o Partido dos Trabalhadores. E hoje a gente tem acompanhado nacionalmente a quantidade de prisões, devastador o que está acontecendo para o Brasil, e ao mesmo tempo que de uma depuração extraordinária, que precisava que isso acontecesse em algum momento, mas fizeram a associação, os trabalhadores tiveram seus representantes, constituíram, chegaram à presidência da República, já estão há 12 anos de mandato, 13, um pouco mais, e nós vivemos esse caos que nós vivemos hoje. O que você me diz disso? Isso tudo faz parte de um processo de aprendizado da nossa democracia. Então a nossa democracia está passando por um processo de aprendizado. Se nós formos ver aí a nossa democracia moderna, a possibilidade de eleger presidente da República é agora, né, de 1990 para cá, que nós começamos a eleger presidente da República novamente. Né? E se nós formos fazer uma comparação, por exemplo, com um país que já é muito tradicional, como por exemplo o povo americano, que já está ali desde 1789, se não me engano, já no processo de amadurecimento da democracia. Eles lá tiveram guerras, na verdade, entre os próprios americanos, né? Guerra de secessão, enfim. Americanos mataram americanos em função de discordar de políticas. Né? Lógico que isso foi num tempo em que ainda se admitia isso. Hoje nós já não vivemos mais isso. Mas a democracia brasileira está passando por um profundo processo de aprendizado e de crescimento, né? Esse processo, muitas das pessoas até que ajudaram a fundar ali o Partido dos Trabalhadores, muitos saíram, outros não concordam com o que está acontecendo. O Rodolfo sempre fala que nós estamos vivendo um momento mais ainda do jovem na política. O Rodolfo sempre fala nisso. Qual é a tua visão sobre isso? Precisa dessa mudança? Na verdade, é o que eu venho discutindo há muito tempo. Eu acho que não é só o jovem, né? O jovem, sim. Por que o jovem acaba participando muito mais? Porque ele é a base, né, dessa nossa pirâmide. Então, à medida que nós vamos subindo a pirâmide, nós vamos tendo as pessoas mais velhas, né, mas todo esse contingente, porque o jovem é muito impetuoso. Muitas das vezes ele não tem a maturidade que uma vida aí de 40, 50 anos já dá para a pessoa. Mas ele tem vontade de mudar. E essa vontade de mudar, muitas das vezes, ela é necessária para o processo mudar. Mas também é necessário que as outras pessoas lá, eu tenho, sei lá, alguém que tem 60 anos, que está ali em casa vendo o processo, mas ele tem como poder mudar isso aqui, como participar do processo político. Não só no dia da eleição, não só lá em casa reclamando na hora que está vendo o telejornal, não só lá no domingo quando está com a família. Ele tem que, para ele poder dizer que o negócio não está bom, ele tem que também contribuir, porque senão não vai mudar. Se nós não deixarmos. Eu dou um exemplo meu. Em 2013, quando eu me filiei ao PSDB, eu me filiei com esse propósito. Tanto que o presidente do partido na época me perguntou: você está se filiando porque você quer ser candidato? Eu disse: eu quero fazer política partidária. Eu quero poder contribuir, porque eu estou cansado de estar reclamando, de estar discutindo. Renato, você que estuda bem isso aí, o partido político, você sabe, todos no Brasil eles são nacionais. Num país de muita diversidade. Ele teria melhor resultado se fosse partidos estaduais? Mas, de certa forma, o partido, apesar de ser nacional, ele tem os diretórios estaduais e municipais. Mas é muito difícil, quando o cara milita no partido, ora, é muito difícil um filiado, ele é controlado só pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Quer dizer, é muito diferente da associação de cabeleireiro. O camarada ser filiado, ele tem muitas regras para ser cumprida. E os acessos à própria listagem é um acesso restrito. Determinadas pessoas que têm senha, que pode chegar àquela listagem, é cercado de uma série de segredos que realmente o novato que entra num partido político, ele chega lá bem o que eu estou fazendo aqui. No momento, o partido é feito para não caber novato, a não ser que ele tenha no íntimo muita vontade de ser partidário. Também com muitos partidos no Brasil, né? O Brasil tem muito 32. É um absurdo. 32 absurda a partidos. quantidade de partidos. Hoje. Não existe 32 ideologias. Nós temos que ser bem pragmáticos. E não existe nenhuma ideologia hoje em dia. Eu sou contra. Né? Eu sou 32 ideários tem. Ideários. Eu Ideário sou tem completamente 32. contra coligação em época de eleição. A coligação ela serve simplesmente para eleger o candidato e depois acabou. Então não existe, coligação realmente não existe. Tanto não existe que nós vemos, por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui. Como é que pode um partido que defende uma ideologia, por exemplo, liberal, se associar com um partido que defende uma ideologia socialista? É incongruente o negócio, mas é fato. Ou totalitária, né? É fato, exatamente. E acontece. E acontece muito, na verdade. Muito. Para quê? E sendo Pra legal. eleição. E é legal. É porque é legal. É lei. Exatamente. Legal quando nós falamos é porque está dentro das leis do Vai país. continuar legal. Mas gostei muito da conversa contigo, Fábio. Infelizmente nosso tempo acabou. Né? Eu quero agradecer muito a sua vinda aqui. E essa pode ser a primeira de outras, não é? Podemos fazer De mais outras. 10 entrevistas com o Exatamente, Fábio Renato, porque que precisa discutir. tem muito tema aqui, tem muito assunto. Política é um assunto que precisa ser discutido realmente. Eu agradeço a sua companhia e continue com a gente.